linda, né? Aí eu até me emocionei porque quando a gente era criança, eu, por exemplo, eu via aquele arco, mas não sabia por quê. Por que daquele arco? E o povo lá fora, no mundo, fala assim, onde está o tesouro? Né? Diz a história do tesouro. É, o arco. Onde está o tesouro? Essa semana mesmo, eu vi uma reportagem, a jornalista falando sobre isso. E quando você vê o porquê daquele arco, né? Que é a aliança que Deus fez com Noé, é a coisa mais linda. Eu cheguei a chorar, confesso com os irmãos, depois de ler toda essa parte, mas é lindo quando Deus fala com ele, a aliança, né? Que Deus faz com ele, né? Que não ia mais acontecer isso, né? E eu achei lindo também o fato de Noé ser um homem tão justo, né? Tão fiel ao Senhor, de o Senhor olhar para ele e poupar ele disso tudo, né? É muito lindo. Então me chamou muito a atenção essa parte aí. A aliança que o Senhor fez com ele é maravilhoso. Ali? Pastor, a gente olhando a história de Noé, ele tem muitas qualidades, né? E nós, como cristãos, precisamos copiar, né? E nós saímos, a família dele também, né? A esposa dele, né? Ajudou ele ali até o fim, né? Na construção, né? E quando ele estava construindo a arca, ele não construiu de um dia para o outro, né? Então, mais de 100 anos para ele poder construir a arca. E também, como o Cássio estava comentando, o tempo que ele ficou dentro da arca, né? Foram mais de um ano, né, pastor? Dentro da arca, né? E aguardando com paciência, né? As orientações do Senhor, né? E a gente, muitas vezes, nós aqui, né? Nós temos um pequeno problema, né? E a gente não consegue esperar, né? Somos imediatistas, Não né? consegue esperar, né? Escutar a voz do Senhor. Muitas vezes a gente quer agir com as nossas próprias forças e acaba aí que acaba tudo dando errado, né? Então, Noé tinha muitas qualidades, né? Acho que assim, nós como cristãos, né, a gente tem que ver as qualidades desses heróis da fé, né? Não só o Noé, como muitos outros, Abraão, muitos outros, e a gente copiar, né, essas qualidades para a gente tentar, né, seguir esses exemplos, né, para o nosso dia a dia, né? A gente tem que seguir os exemplos dos homens de fé, e não das pessoas, né, ao nosso redor, esses artistas que muitas vezes, né, não ensinam nada a gente, né? Quem mais? Você está comentando? Fábio? Amém, pastor. Essa passagem leva a gente a muitas reflexões, né? Sobre, como a irmã disse, o coração de Noé, o coração bom. Então, imagina o sofrimento dele ter que, né, a percepção dele ter que esperar a destruição completa dos que ficaram ali. A própria construção da arca também causa muita curiosidade sobre o tamanho dessas coisas. E é isso aí. Exato. E a palavra de Deus nos diz que nos dias de Noé, né, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Eles só importavam com a parte social, com festas, bebedeiras e sempre ali cada vez mais com o coração distante de Deus. E Noé, quando ele recebe a missão de construir a arca, Deus também dá a ele ordens para ele estar evangelizando. Ao mesmo tempo que ele trabalhava, ele tinha que estar falando que Deus iria trazer o dilúvio, Deus iria acabar com aquele mundo ali, o qual eles estavam vivendo. E as pessoas zombavam, as pessoas riam, as pessoas zombavam muito dele, né? E da família dele, né? E eles só consumismo e se esquecendo da parte espiritual. Interessante quando Deus fala que ele abriu os espalhados, as correntes de água dos mares, né? Dos grandes mares e dos rios e as suas correntezas. Quando fala assim na palavra espalhado, a terra, nós temos uma dimensão imensa de águas subterrâneas. Aqui no Brasil tem o Guarani, né? Essas partes subterrâneas que contém, que são grandes oceanos subterrâneos que nós temos. E no dilúvio Deus fez com que viesse água de cima e água de baixo. Havia
a terra se abriu e as águas começaram a inundar, tanto vindo de cima quanto de baixo, por 40 dias e 40 noites. Chuvas torrenciais mesmo, chuvas tremendas, né? De tapar o cume mais alto das montanhas, né? Vendo o poder de Deus, como Deus tem o controle de tudo que Ele faz, da forma que Ele determina, e Ele abriu todas as comportas dos céus e da terra para inundar tudo, né? Quando nós passamos ali na ponte, quando nós vemos aqueles grandes cargueiros, né, de 200 metros, um pouco distante da ponte, você não vê a dimensão que está do lado do navio daquele. Quando eu fui para Manaus esse ano, em janeiro, fazer missões, na volta, passamos do lado do cargueiro, retornando para o porto de Manaus. O barco da Junta de Missões, ele é grande, ele tem quase 50 metros. 50 metros. Não, são 50 não, 30 metros, desculpa. O tamanho desse terreno aqui. Esse terreno aqui já é na largura ele é um pouco maior, é 19 metros, não é o padrão, mas o comprimento é 30. Um barco desse tamanho, passando do lado de um cargueiro de 200 metros, a gente se torna pequenininho, a altura que ele é. Um dos maiores navios, o Green Steel, ele tinha 222 metros de comprimento, 25 de largura e 19 de altura, com a tonelada de 222,500 toneladas, esse navio. E as dimensões da arca é desse tamanho. A dimensão da arca, o período que Deus deu a Noé de construir, Noé foi construindo com essa dimensão tremenda, a altura, largura e sem condições de ferramentas. Hoje nós temos maquinário, temos guindaste, temos tudo para fazer o navio, tem aquelas coisas todas, para cortar, para soldar, para fazer tudo. E Noé, artesanal, fazendo tudo na mão com seus filhos, sua família ajudando, e depois colhendo betume para calafetar tudo. E vemos ali o poder de Deus, como Deus trabalha, como Deus faz as coisas maravilhosas, o cuidado de Deus que tem, o zelo que Deus tem para estar ali. Aqueles animais todos dentro da arca, tudo em harmonia, mas deve ter sido um cheiro insuportável. Imagina você ficar aquele período todo ali, aqueles animais todos, ali naquele tudo confinado, e Deus foi cuidando de cada detalhe. E nós vemos, né, no arco-íris, o pacto de Deus. Hoje nós vemos, né, a comunidade LGBT pegar o arco-íris, inverter as coisas, colocar como símbolo dele, e aquilo ali é um símbolo da aliança de Deus, um símbolo de Deus, mostrando ali a misericórdia dele, mostrando um amor. Precisamos estar orando por esse povo, precisamos estar intercedendo mais, que são pessoas cegas por Satanás, porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele condena o pecado, e precisamos orar. São pessoas trazendo as coisas de Deus para a forma, distorcendo, né? Nós vemos esse símbolo tão grande do amor de Deus. Aí quando nós vemos aqui, né, esse cuidado, quando Deus fez tudo conforme as misericórdias dele, né? Aqueles irmãos que não conseguiram trazer, por favor, tragam na próxima semana, juntamente com o trabalho também da Páscoa, tá? Alguém quer mais comentar alguma coisa sobre o dilúvio? Aquilo que despertou de vocês? Foram 40 dias na água, né, pastor? 40 dias e 40 noites ali. Dureza. Não, na água em si, ali no dentro do barco foi mais tempo. Foi mais tempo, foi mais tempo. Foi um ano e 13 dias, calculados assim. E a cronologia daquela época é diferente das nossas, né? Mas
Você pesquisando, você vê as cronologias, tudo trazendo para os nossos dias atuais, as coisas. A chuva foi 40 dias e 40 noites, mas eles ficaram um bom período que as águas tivessem a baixar, as águas fossem. Teve aquele período todo. Aí na cronologia dos nossos dias, são muito mais dias ali que eles passaram, ali, esperando que tudo viesse a ter a parte, baixasse tudo para que tivesse segurança mesmo. Depois que cessou a chuva, eles passaram ainda muito tempo convivendo, ali tudo em harmonia, né? Então, interessante, pastor, que Noé não era nenhum jovenzinho, não, né? Ele estava já com 600 anos. Né? 600 anos. E a gente vê o poder de Deus realmente aí, né? Porque, conforme o senhor mesmo disse, mencionou, falando que não tinha nenhuma ferramenta específica, né? Não tinha nenhuma ferramenta que viesse ajudar ele ali naquele momento para construir a arca, né? Mas mesmo assim, com o poder de Deus, né? A situação aparentemente parecia que não ia sair arca nenhuma, né? Pelos olhos humanos, somente ele ali, né? E a sua família ali, né? E pelos olhos humanos assim, achou que não ia, né? Talvez até não conseguia, né? Fazer no prazo certo, Deus ordenou a ele, né? No tempo certo, mas com toda a sua dificuldade, né? Deus estava com ele e conseguiu honrar ele, né? Para fazer a arca. Mesmo assim, trazendo para o dia da atual da gente hoje, né? Às vezes a gente acha uma situação difícil que a gente talvez não conseguimos fazer, mas Deus vai nos dar a capacidade e força para poder exercer e fazer aquilo que Ele conseguiu, ordenou a gente a fazer. Amém. Interessante que observamos também que a porta, as janelas, a porta, ela só tinha abertura por fora, para que não viesse alguém se arrepender e tudo ali querer fugir, até os animais mesmo querer sair, né? E foi por fora. Deus que fechou e Deus que abriu um tempo determinado. Tudo tem um tempo. Pastor, Deus. a parte que eu li também que me chamou a atenção é quando ele se embebeda. Deus condenou, foi isso? Davinha, né? Um dos filhos recebeu a maldição. Recebeu a maldição. Porque viu a nudez dos filhos, era para ele ter coberto, o filho não trazia a vergonha do pai para os irmãos. E tanto é que ele recebeu a maldição. A maldição que a Bíblia fala que ele condenou aquele ato que trouxe a vergonha do pai para os filhos. E zombou da situação do pai, que era o respeito que devemos ter pelos nossos pais, pelos idosos, o respeito que deve ter pelo próximo. Ali ele quebrou vários princípios de Deus. Ao ver, ele era para ter igual os outros irmãos, foram de costas e taparam. Mas o outro não, zombou, vivo. Zombou, verdade. Isabel quer falar um pouco? Alan também, quer entregar? Quer não? Alan pode falar, Bessa. Alan fala até por Isabel, né, Isabel? Deixa ele falar. A minha curiosidade é que até uma certa parte, tipo assim, era irmão, tal, tinha irmão com irmão. Aonde que cessou a ter filhos, irmão com irmão? Porque não tinha como continuar a humanidade se não fosse irmão com irmão. Ali já tinha, cada um tinha uma esposa ali. E daquela esposa os primos começaram a ter relações e começou a ter a família. De novo, a povoar a terra. Através daqueles 8 ali, eles começaram de novo a povoar a terra. Tá, mas aí mesmo assim. Em família. Se tivesse, eu já tinha, teve uma época que não podia mais ter relação entre parentes, irmão com irmão. E depois isso aí já foi mais posteriormente, já no Levítico, que tem as ordenanças ali de Deus, que começa a colocar ali. Mas no princípio de Gênesis, você vê que ele foi povoado através de famílias mesmo. Deus permitiu para que viesse estar assim, dando continuidade ao crescimento. Até mesmo quando Caim fugiu para matar o Abel, ele fugiu e foi se encontrar depois mais tarde com as irmãs dele mesmo, tiveram assim relações e foram povoando a terra através daquela família que Deus colocou. E foi expandindo. E a terra foi toda aniquilada e através dos 8 Deus montou de novo. Aí começou de novo, veio o pecado, começou a vir de novo. Aí depois, mais para frente, Deus acha mais um, que era
Ele via que tinha um temor, que foi Abraão, e através de Abraão começa de novo toda a misericórdia de Deus. Ali na época de Caim e Abel aí, a terra já estava bem povoada, né? Estava entre família, porque a Bíblia não relata também períodos de tempo. São tempos que foram passando, 100 anos, então já estavam bem. Porque Deus fala que ia botar uma marca ali em Caim, né, para que ninguém viesse se matar, né? Então eu percebo que a terra já estava com uma povoação já, né? Para que ninguém viesse matar ele. E tudo entre família dele, entre eles. Família dele, né? Família dele. Foram para. A cronologia de Gênesis são 200 anos, 100 anos, 500 anos, 600 anos, 900 anos, até que Deus começa depois a diminuir a idade. Passou para 120, já no Salmo, que passou de 70, já é canseira, já é enfado, já é fadiga, e cada vez mais tem diminuído, né? E hoje nós vemos, né, quantos jovens têm sido ceifados pelo pecado, e não chegam nem 20 anos. Nós vemos por causa do pecado que está na terra, além das doenças que têm acometido muitos, nós vemos, né, hoje nós comemos uma comida que é totalmente industrializada, química pura, hormônios direto nos alimentos. Eu, esses dias, fui fazer um serviço lá na Teresópolis. Eu fui na parte da fazendinha do Greenfruit, onde eles cultivam as hortaliças todas dos mercados deles e passam para o Ceasa também. A quantidade de produtos químicos que tem, lá é tudo sobre, não é na terra, é hidropônico, né? Na água, hidropônico, né? Hidropônico. Tudo nos canos, tudo ali. Aquela química que passa, a verdura, ela cresce uma rapidez tão grande, ela não vai no solo, é só aqueles canos que tem aqueles furos, que aquelas águas que vão passando, e a quantidade de química. Nós comemos praticamente química pura. Química pura, por isso o nosso organismo, muitas doenças, e cada vez mais está se abreviando por causa do pecado. E passando aqui para o livro de Êxodo, na nossa aula, no capítulo 3 de Êxodo, nós vemos, né, Deus ali dando o primeiro contato com Moisés através de trazer Moisés para ser o legislador. Quando Moisés estava lá no campo, né, cuidando dos rebanhos do seu sogro, ele viu que uma sarça estava ali, um arbusto estava queimando, mas aquele fogo não consumia o arbusto. E ele despertou aquela curiosidade em ver aquele episódio que estava ali acontecendo. Ao ele se aproximar, Deus falou com Moisés: Moisés, não se chegue aqui, tire essa sandália, porque o lugar que tu estás entrando é terra santa, lugar santo. Aí, quando Deus se revela a ele, mostra a ele, Moisés teve medo, Moisés tentou se cobrir, ele falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho ouvido o sofrimento deles que estão passando no Egito. E você vai estar libertando o meu povo, trazendo a libertação do meu povo. Interessante que Moisés começa a colocar os obstáculos. Mas eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu sou... Não, chama o seu irmão vai ser seu tradutor, seu irmão vai estar falando por você. E aí nós vemos, né? Aí no capítulo 4 nós já vemos, né, os sinais do poder do Senhor. Moisés respondeu: se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor nunca nos apareceu, então o Senhor lhe respondeu: o que você tem na mão? Aí quando Deus mostra ali, né, da vara dele que ele faz, que é aquela vara dele, a serpente vai, ela pega pela cauda, pela cauda. Pegar uma cobra pela cauda, a cobra vai seguir. Para pegar a cobra, você tem que pegar o quê? A cabeça dela. E Deus ordena ali, mostrando a Moisés aquele contato, mostrando. E lá no capítulo 5, nós temos, né, Moisés e Arão falam com o faraó. Interessante quando Deus fala para... Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Se Ele fala
que é para o povo ser liberto, por que ele fala para Moisés para que o povo fosse ir ao deserto, preparar uma festa de adoração e depois voltar? Deus queria, já estava ali, lá nos planos do Senhor, que endureceu o coração de Faraó, sabia que Faraó iria endurecer o coração, e o povo do Egito e o povo de Israel reconhecer que existe um Deus que é todo poderoso. Porque o povo de Israel, ao ficar 400 anos no Egito, eles perderam completamente o contato de Deus. Eles passaram a cultuar a idolatria egípcia. Por causa do Egito, nós vamos daqui a pouco entrar nas pragas do Egito, era um povo muito pagão, um povo muito idólatra, um povo que adorava vários deuses. E por esses 400 anos eles já tinham perdido a identificação com Deus que eles tiveram através dos patriarcas, tiveram através do descendente de Jacó. Daquela linhagem toda, que dos 37 que foram para o Egito, já que já estavam em 3 milhões de pessoas, eles perderam a identificação. E Deus, ao mostrar todo aquele poder dele sobre o Faraó, sobre o terra do Egito, o povo de Israel estaria reconhecendo e voltando a adorar a Deus. Quando nós temos no capítulo 5, depois disso Moisés e Arão foram ver o Faraó e declararam: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o Faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Interessante que ao falar que não deixariam o povo sair, e ele vai, chama seus capatazes, chama os homens, fala: oprime mais o povo de Israel, oprime mais, torne os trabalhos deles mais pesados, não dê mais palha para eles. Eles terão que ir para o deserto, recolher aqueles gestores, aquelas palhas, para fazer os tijolos. E o povo ficou mais endurecido o coração contra Moisés. Moisés, por causa de você, nós agora estamos sofrendo mais pressão, nós estamos sendo mais castigados por causa de você. O povo começou a reclamar com Moisés, a reclamar com Deus, que eles não tinham ainda aquele contato, e isso tudo foi Deus mostrando, endurecendo o coração de Faraó, endurecendo o coração do povo, para que depois eles viessem reconhecer a Deus como um libertador. Aí já no capítulo 6, nós temos as promessas de libertação. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair? Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Antes ele pesou, antes ele mostrou, mas aí já desde o capítulo 6, Deus já começa a mostrar que estaria trazendo pragas, estaria trazendo coisas maiores, pesadas, sobre toda a nação do Egito. Aí quando nós temos no versículo 6, portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tornarei como o meu povo, serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei à terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O Senhor já se revelando ao povo, ao Deus único, aquele que deveria ser adorado, aquele que deveria ser cultuado. Aí no versículo 9, Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles não quiseram dar ouvido, estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao Faraó, rei do Egito, diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Mas Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvido. Como posso esperar que o Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão
e lhe deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó do rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. Aí nós temos aqui já as genealogias, né? Aí no capítulo 7 nós começamos já a ver, né, as pragas os quais Deus falou estaria trazendo sobre o povo. As pragas que Deus estaria pesando a mão. Interessante que nós vemos, né, nessas 10 pragas, essas terríveis pragas tiveram por fim levar a Faraó a reconhecer e a confessar que o Deus dos hebreus era superior. Não está na apostila de vocês não, tá? Só um rascunho que eu fiz aqui para os comentários. Reconhecer, né? E reconhecer que existia um Deus que era superior a ele, porque Faraó se considerava um Deus, e toda a dinastia dele, os filhos deles, davam esse direito de ser aquele, o Deus Sol, o Deus da iluminação, o Deus da claridade, o Deus, e eles se consideravam Deus, a reconhecer o poder. E também todas as nações, a nação do Egito, a nação mais poderosa que existia até então, que era o Egito, também viesse a reconhecer. Gênesis 9,16, alguém pudesse ler Gênesis 9,16? E estarás o arco nas nuvens, e eu... Não, desculpa. É Êxodo. Êxodo? É Êxodo, 9,16. Mas deverás para isto te mantive, para que mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O Senhor fala aqui, né? Que o meu nome seja anunciado em toda a terra, mostrando ali o poder naquela nação poderosa, e as demais nações reconheceriam e veriam o poder de Deus. As 10 pragas tiveram grande importância sobre os habitantes do Egito. Deus estava desafiando os deuses do Egito. O Deus de Israel estava se revelando ao seu povo e ao império egípcio. Cada praga era direcionada a uma divindade, conforme a credibilidade do povo em que eles confiavam, nos falsos deuses. A primeira praga, a da água e sangue, em Gênesis capítulo 7, versículos 14 a 24, nos mostra essa narrativa da primeira praga. A primeira praga, a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, causou desonra ao deus Nilo Ra. A água, o Nilo, era venerado. Era a fonte de fertilidade que banhava todas as terras, e ali na produção, e ali se banhava, dava toda a produção. Eles veneravam o rio Nilo como deus Ra. A morte dos peixes do Nilo foi também um golpe contra a religião do Egito, pois certas espécies de peixes eram reveneradas. Certas espécies de peixes, eles mumificavam certos tipos de peixe, faziam delas a adoração a Deus. Deus, ao ferir as águas, mostrou ali que o Deus Ra não tinha nenhum poder de transformar de novo a água em potável. A água transformar em sangue, os peixes morrendo, veio aquele cheiro de podridão, aquele cheiro insuportável, e todas as águas do Egito transformaram em sangue. E Faraó pôde ver ali, o povo do Egito, que o Deus o qual eles reverenciavam não teve poder de reverter aquela situação. As rãs, a segunda praga. A rã era tida como símbolo da fertilidade e do conceito egípcio de ressurreição. Era considerada sagrada para a deusa Rã Exet. Eles consideravam a rã como símbolo de fertilidade, né? A rã se reproduzia de uma tal forma que eles tinham as rãs ali como algo o qual eles reverenciavam também. Quando Deus ali trouxe a desonra a Deus, mostrando ali que eles não poderiam ter o controle sobre aquela divindade, Deus ali já elimina o quê? O segundo Deus de adoração deles. Na terceira praga, a praga de piolhos, né? A terceira praga resultou em que os sacerdotes, magos, reconheceram a derrota. Na primeira praga eles tentaram fazer algo,
Na segunda praga eles também tentaram fazer algo, mas sem sucesso. E já na terceira praga, os magos e os sacerdotes egípcios chegaram para Faraó e falaram: nós não temos poder de reverter essa situação. Ali, quando eles viram que foram incapazes de transformar, reverter aquela situação, já começaram a ver que existia algo sobrenatural que estava acontecendo, porque era superior, que eram ilusionistas, aqueles que eles faziam não estavam conseguindo fazer. Aí nós vemos aqui eles viram que foram incapazes de transformar o pó em borrachudos por meio de suas artes secretas. Êxodo capítulo 8, versículo 16 ao 19. Atribuía-se ao deus Tote a invenção da magia ou das artes secretas, mas nem mesmo esses deuses pôde ajudar os sacerdotes e os magos a imitar a terceira praga. Eles não conseguiram reverter aquela situação. Ao jogar o pó para tentar tirar o piolho, para fazer aquelas coisas, cada vez mais dava mais praga em cima deles. Aí quando nós vemos o Deus ali mostrando, operando a força, o poder dele sobre os deuses do Egito, a credibilidade foi caindo. A quarta praga. A linha de demarcação entre os egípcios e os israelitas veio a ficar nitidamente traçada na quarta praga em diante. Até a terceira praga, os israelitas estavam também sendo atacados. A água dos rios. A água do rio tanto banhava o lado dos egípcios e dos israelitas, onde eles ficavam. Foi toda a água em geral. Nas rãs, que as rãs se espalharam até no meio dos egípcios. Mas na quarta praga, já ficou demarcada ali, mostrando que existia uma separação. Só o povo dos egípcios estava sendo atingido, o povo de Israel estava sendo poupado. Enquanto os enxames de moscas invadiam os lares dos egípcios, os israelitas na terra de Gozém não foram atingidos pela praga. Deus algum pôde impedi-la, nem mesmo o Deus Patá, criador do universo, o Deus que eles adoravam, o Patá ou Tote, o Senhor das magias. Nenhum desses dois deuses puderam inverter aquela situação. E eles já começaram a ver que existia uma linha, a terra de Gozém, onde os israelitas ficavam, nada acontecendo. Do lado dos egípcios, aquelas pragas severas ali atingindo o povo. A quinta praga, as pestes sobre os bois e vacas. A praga seguinte, a pestilência no gado. Humilhou-se Deus Serafins, Apis, Deus sagrado de mentes do gado, e a Deus vaca, Ató, e a deusa do céu. Todo o gado do Egito morreu, mas nenhum gado de Israel na terra de Gozém morreu. Eles reverenciavam o gado, eles tinham o gado como uma adoração. Ali tinham os deuses serafins, os Apis, a deusa da vaca, que eles adoravam, Ató, e a deusa do céu do Egito. Eles tudo ali cultuavam, adoravam esses deuses. Nessa quinta praga, mais 3 deuses deles ali foram humilhados. E os magos falando para Faraó: nós não podemos, é algo sobrenatural. Nós não temos poder nenhum de reverter essa situação. E o coração de Faraó cada vez mais endurecido, cada vez mais fechado com as notícias que ele recebia. Aí quando nós temos a sexta praga, ferida sobre os egípcios, a úlceras. Deus nesta praga zombou a deusa e a rainha do céu do Egito, a Neite. Moisés jogou o pó para o céu, que deu tumor ulceroso na pele do povo, que doía demais. Os magos também pegaram a doença e não puderam adorar a sua deusa. Até os magos foram contaminados, até os magos ali, os sacerdotes egípcios, também pegaram aquela praga. Quando o Faraó vinha para eles fazer alguma coisa, eles mesmos com muita dor eles falavam: nós também estamos sendo atingidos, nós não conseguimos fazer nada. E ali o coração de Faraó mais endurecido. A chuva de pedras, a Sarai.
forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. O Íris, a deusa da água, e Osíris, os deuses do fogo. A deusa da água, quando vê aquelas pedras de fogo, eles não podiam combater, a água não podia combater aquele fogo que Deus mandava para aquelas pedras em chamas, as saraivas. E os deuses do fogo, que eles não tinham controle, eles pediam a Osíris, o deus do fogo, que aquele fogo não viesse sobre eles. Quanto mais eles pediam, mais fogo, mais pedras vinham e consumindo toda a vegetação, invadindo as casas, queimando, e eles não tinham controle nenhum sobre aquela praga que Deus estava mandando. Tanto a deusa da água quanto o deus do fogo deles foram ali envergonhados. Aí nós temos, a oitava, os gafanhotos. A praga dos gafanhotos significava uma derrota dos deuses, que segundo se pensava, garantiam abundância de colheita. Deus encheu o ar de gafanhotos. Os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sabeque, deuses dos insetos, não puderam fazer nada para impedir. Aí nós vemos mais dois deuses do Egito ali sendo o quê? Humilhados. O povo clamando pelos seus deuses e toda a vegetação sendo consumida, já tinha sido consumida uma boa parte pelas saraivas, e o que restou, vem os gafanhotos ali, aquele chama de gafanhotos. Há pouco tempo, tinha lá na Argentina, no Uruguai, esse ano mesmo, no início do ano, no ano passado, aqueles enxames de gafanhotos, que estavam a preocupação que viesse para o Brasil. Ali a região sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, estão campos imensos, a gente passa na estrada, aquelas plantações imensas de soja de um lado na estrada, aquelas estradas infinitas, de um lado soja, do outro lado milharal, do outro lado, é interessante, muito lindo mesmo. Quando eu fui para a Lagoa de Itaipu, a binacional, quando você vai para a reta dela, você vai num longo período de quilômetro, aquelas máquinas imensas, aquelas coleteiras fazendo as colheitas, aquelas plantações imensas de soja, é uma coisa muito linda, É a preocupação que quando viesse para o Brasil seria uma maravilha para aqueles gafanhotos, consumir toda a vegetação mesmo, ficar ali enchendo de gafanhotos, milhares e milhares, chegavam numa árvore, em poucos segundos, detonavam aquelas árvores. E Deus manda aqueles enxames ali de gafanhotos sobre a terra do Egito. O pouco que já vinha a ser restado foi totalmente consumido pelos gafanhotos. Aquele desespero total do povo egípcio. Aí o Deus Shu, Deus do ar, não conseguiu controlar, impedir que os gafanhotos viessem, e o Sebeque, os deuses dos insetos. E para cada objeto existia um Deus, para cada situação eles adoravam alguma entidade. E nenhuma daquelas ali estavam conseguindo fazer nada, porque o poder de Deus é maior, Deus é soberano. Aí a nona praga, a escuridão, trevas. Com esta praga, Deus derrubou o Deus principal do Egito, o Ra, o Deus Sol. A palavra Faraó significa sol. Ele se considerava a luz, ele que iluminava todo o Egito. Ele se considerava o Deus Ra, aquele que ilumina, aquele que traz a luz sobre o povo. Quando Deus traz a escuridão, atinge diretamente Faraó. Se ele se considerava o Deus luz, por que ele não poderia reverter aquela situação, trazer de novo a claridade? Em pleno dia, era uma escuridão total, que ninguém conseguia enxergar nada. Deus mandou uma escuridão de tal forma que foi que as pessoas a poucos metros uma da outra não conseguiam ver. De tal forma foi a escuridão. E o povo começou a falar. O faraó começou: você não é o Deus Sol, por que você? Tirando a credibilidade até do faraó. O povo começou a lamentar, o povo começou a falar, a questioná-lo, e ele nada podia fazer. Se ele era o Deus Sol, por que ele poderia trazer de novo a claridade?
Aí essa nona praga foi diretamente no faraó, no Deus principal dos quais eles adoravam. Ele era um Deus. O Egito ficou em trevas, sem ver nada, durante 3 dias, mas Israel ficou na luz. Quando eles olhavam aquela escuridão no Egito, naquela limitação ali da terra de Gozém, o sol brilhando, as coisas ali em escuridão total. Ali eles veem o quê? O poder de Deus operando. A 10ª praga, a derradeira, né? A final, aquela que Deus vai e mostra ali sobre todos os primogênitos, tanto dos homens, dos seres humanos, quanto dos animais. Deus mostra ali. A morte dos primogênitos resultou na maior humilhação para os deuses e as deusas do Egito. O governador do Egito realmente se chamava a si mesmo como o Deus filho de Ra, ou Amon-Ra, que destrui todos os deuses. Eles consideravam um Deus superior que conseguiria ter o controle sobre os deuses. E Deus vai e mostra ali que todos os primogênitos, tanto dos animais como dos seres humanos da terra do Egito, foram eliminados. Deus mostrou ali, quando o filho de Faraó, também o primogênito, aquele que herdaria o trono, aquele que daria continuidade à dinastia do Egito, também foi atacado, foi a gota d'água ali para todo o povo, porque ali puderam ver realmente que os deuses deles não tinham poder nenhum sobre o controle do poder de Deus do único. Aí que vem já a Páscoa, quando Deus começa a fazer os preparativos da Páscoa, o trabalho que vocês estarão fazendo para a semana que vem, tá? Eu estaria até entrando aqui, já hoje na Páscoa, que quando Deus dá a última praga, Deus também dá para o povo as ordens para eles estarem assim, se preparando para que eles pudessem estar assim, saindo definitivamente da terra do Egito. Quando Deus dá a última praga da morte dos primogênitos, ele fala dos preparativos, ele vem estar falando do como o anjo destruidor passaria, eles iriam matar um cordeiro, Deus vai dar a especificação do cordeiro, Deus vai mostrando cada detalhe, como eles deveriam fazer quando o anjo da morte viesse passar, a casa que não tivesse com o sino, nos portais, nos umbrais das portas, o sangue, a casa que não tivesse, o anjo entraria, mataria os primogênitos. E quando essa 10ª praga foi um choro tão grande que a distância, quando você olha assim pelo mapa, pela geografia, a terra de Gozém e a terra do Egito tinham uma distância um pouco da outra. E de lá de Gozém eles ouviam o grito, o choro do povo do Egito pela morte dos seus primogênitos. Tão duro que foi que de longe eles escutavam aquela gritaria das mães que perderam seus filhos, as famílias perderam seus filhos. E Deus mostra ali, né, que os preparativos da Páscoa que eles deveriam fazer, já arrumado, porque eles teriam uma coisa na pressa, tudo assim, numa forma que eles teriam que comer, aquilo que sobrasse não poderiam levar, teriam que ser já queimado, assado ali, para ser consumido, teriam que estar arrumado. Deus deu todas as ordenanças, qual vocês estarão assim, pesquisando para a próxima aula, tá, meus irmãos? Eu combinei com o pastor Bruno que eu estaria terminando 9h30, aí ele vai estar vindo porque eu tenho que estar descendo para fazer umas atividades lá embaixo, juntamente tesouraria de novo, juntamente com e temos um terreno lá em Sampaio Correia, onde eu tive que ir lá às pressas, porque passaram a máquina no nosso terreno, prepararam o nosso terreno todo. Como assim? Aí eu já tive que ir na casa da pessoa para ver, só umas dores de cabeça que
temos lá uns 5 metros quadrados, né? É bem grande. E está lá tudo certinho, coordenado. Eu tive que a pessoa falou, aí ontem eu já estava conversando com o Mário, nós vamos ter que ir na casa dele, pedir. O Mário, o doutor Mário vai dar aula para vocês também, é o advogado, da parte jurídica da igreja. Nós temos que nos calçar, porque as pessoas já estão querendo pegar e já tem que estar traçando algumas coisas para estar vendo. Desapropriando, né? Não, Apropriação indébita. então, na próxima aula, aqueles que não trouxeram o dilúvio da arca, na próxima aula pudesse estar trazendo juntamente com o trabalho da Páscoa, tá? Vamos estar orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor. A Heloísa aqui vai falar. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Pai, por essa oportunidade, Pai. Obrigada porque nesta manhã, Pai, o Senhor nos permitiu, Pai, o abrir dos olhos, Pai, o privilégio de estarmos aqui conhecendo mais de Ti, Pai. Obrigada por tudo, Pai, seja com cada aluno, Pai, seja, Pai, com os nossos pastores, Pai, muito obrigada, Senhor. O Senhor venha nos edificar em cada aula, Pai, venha abrir os nossos corações, a nossa mente, Pai, para aprender mais de Ti. Continue conosco, Pai, no decorrer desse dia, Pai, que à noite possamos voltar à Tua casa para te adorar, para te louvar, Jesus. Muito obrigada, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Pai, os nossos pecados. E assim nós te agradecemos, Pai, em nome santo, doce e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora que nós pudemos ver mesmo realmente o tamanho do terreno, né? Está tudo feito a terraplanagem, tudo, bem grande mesmo, né? Gente, Que em 2019 nós fizemos um mutirão lá para roçar, né? Nós chegamos só uma partezinha só mas não dele. está cercadinho, não? É cercado É tudo. cercadinho, mesmo assim estão querendo Tomar posse. tomar posse, que graça. Tá? Vou botar mais aqui. Libera lá embaixo. Você trabalha na gente, Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, liberado o café.